Olá pessoal, graças a Deus, a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui começando mais um programa Escola Bíblica na TV, no rádio. Que Deus nos dê o entendimento e a sabedoria para compreender essa lição, tanto nós como você que vai nos acompanhar, né? Nós estamos no primeiro trimestre de 2025 e o nosso tema é em defesa da fé cristã. Subtema: combatendo as antigas heresias que se apresentam com nova aparência ou novas aparências. Então, esse é o tema, né? Que nós combater essas heresias, né? Aí nós já estudamos aí a primeira lição, quando as heresias ameaçam a unidade da igreja. Então tem, desde o começo aí, né, da igreja primitiva, que vem aí essas heresias, elas vão se inovando, elas vão criando uma roupagem nova aí, para que venha atrapalhar, né, a igreja, né, de alguma forma, né. Aí a segunda lição nós estudamos, somos cristãos, né? Então a gente tem que saber quem a gente é para que possa defender, né? Ou se defender. Você tem que ter convicção do que você é. O que eu sou? Sou fulano e sou mesmo e pronto. Aí eu tenho que defender isso aqui, né? Então hoje é a terceira lição, 19 de janeiro de 2025. Aí aqui o assunto da lição, encarnação do Verbo, né? Então aqui nós vamos falar a encarnação do Verbo, ou seja, Jesus se fez carne e habitou entre nós. É uma coisa para você ter convicção de saber se defender de alguém vir questionar alguma coisa. É porque, na verdade, o Evangelho não é para contenda, né? Não é para você criar confusão, é para você acreditar. Aí quem quer criar contenda, você precisa fugir dessa pessoa, sair fora, né? Porque vai acabar você se envolvendo nisso aí. Então Paulo, ele diz a gente fugir, não entrar em contendas e debates acerca de lei, de coisas. Não adianta, não leva a nada. Porque a palavra de Deus é para você aprender. Aprender o quê? A acreditar. Não é aprender no sentido de você entender ou explica, tem uma razão humana para isso. Não, espiritual, né? Então é por isso que nós vamos estudar exatamente. Ele se fez homem, natural. E se aí, para quê? Para que ficasse igual nós, né? Mas assim, logo aqui de início, logo dando aqui, quando a pessoa, ele tem uma opinião própria, que é uma heresia nesse sentido aqui, que ele não vai pelas escrituras, mas ele diz, não, eu entendo assim, eu quero que seja assim. Ele não vai só, ele quer convencer os outros que ele está certo. Porque gente cheia de confusão é isso aí, quando ele não quer aprender, obedecer e acreditar e seguir e se salvar, ele quer levar outros com ele, sair caçando pessoas que possam acreditar no que ele está dizendo. Podendo ele só se virar para lá, não, ele quer que os outros concordem com ele. Então o maior defeito do ser humano é esse aí. Ele ficar só na heresia, tudo bem, mas ele quer que os outros venham crer, né? Então aqui o texto áureo, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João, o Evangelho, segundo escreveu o apóstolo João, capítulo 1, versículo 14. Então,
Se você quiser aprender mais assim nessa profundidade do Espírito, esse lado espiritual de Jesus e teu, e nosso, você só é se aprofundar mais aí na leitura do Evangelho de João, né, que João escreveu, e as cartas dele, que é mais espiritual do que mesmo, aqui na lição vai até falar sobre isso, que Mateus, Marcos e Lucas são sinóticos, eles são idênticos, esses três livros, né? Esses três evangelhos. Mas eles são mais por Jesus e... Vida, ministério. a história de Jesus no sentido natural ali, né? Como a gente somos, todos nós somos, né? Então é mais fácil de você entender um Jesus carpinteiro, um Jesus primogênito de uma família, que cuidava da sua família, um Jesus que tinha família, que era um judeu que obedecia à lei de Moisés e cultuava a Deus, tinha pai, tinha mãe, aquela história toda. E era necessário, né? Mesmo assim ainda houve várias distorções de que não foi real. Imagina se não tivesse tudo registrado. Sim, aí depois um Jesus que é o Cristo, que é por isso que chama Jesus Cristo, o Messias. Então, quando se fala de Jesus, e Paulo ele sempre faz quando ele quer enfatizar Deus em primeiro lugar, ele diz Cristo Jesus, ou seja, Deus o homem. Quando ele quer primeiro falar em Jesus, que é Deus também, ele diz Jesus Cristo. Então é homem e Deus. Então você tem que entender isso, a mesma coisa que você precisa entender de você. Você precisa acreditar, se você não acreditar, nunca vai ter, que você é dois homens. Tu tem o nome natural e o nome espiritual, vamos dizer assim, o homem natural e o homem espiritual. Por isso Jesus ele teve que se fazer homem para levar os homens, ou seja, salvar os homens ou vencer o pecado na carne. Ele não tinha como ele resgatar os homens como Deus lá. Não, ele tinha que vir resgatar no sentido de pagar o preço. Ele teve que pagar o preço como homem. Se Adão pecou como homem e destituído foi da glória de Deus, dessa presença de Deus, dessa aproximação de Deus, dessa convivência com Deus, aí ele se afastou porque obedeceu o mal, para resgatar, Jesus se fez maldito. Ele foi lá para a posição nossa, que é a posição de Adão lá. Aí lá ele venceu, porque ele não tinha pecado, ele não tinha como outro homem que vem de Adão fazer esse resgate. Porque todos nós já somos enfermos, ou seja, devedor. Tem uma dívida, não tem como que pagar. Jesus não devia nada, continuou sem dever, porque o diabo não dobrou ele. O mal, ele não teve acesso ao mal, não quis, rejeitou, venceu o pecado na carne. Então ele por isso ele fez esse resgate. Aquilo que Adão tomou, o inimigo tomou de Adão, Jesus foi lá e tomou do inimigo de volta. Me dá para cá. Ou seja, abriu essa porta, é o único mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Então, Jesus Cristo, homem, foi o homem que venceu, né? Aí sim, ele voltou para a posição dele de Deus. Porque nós também voltamos para a posição de Adão lá. Quando nós obedecemos, nós temos esse acesso de voltar à posição, passar pela morte. Jesus passou, e nós vamos passar. Então, você sabe disso, você nem está dizendo, mas é só para você entender. Nós vamos passar pela morte e voltar para essa posição de Adão antes do pecado. Né? Então, como Adão ele foi feito da terra, então se faz necessário ele ser carne, mas eterno, com Deus. Quem fez foi Deus e está com Deus. Mas ele se separou, né? Então, veja, não tem como você entender isso aqui, ou seja, ter isso aqui, ser participante sem você crer. Você precisa acreditar nisso, por isso as heresias querem tirar isso de você.
Ah, mas eu não estou entendendo, já perguntei para os cientistas. Não vai entender mesmo. Você vai acreditar, né? Então, ter convicção de que isso aconteceu, né? E que vai acontecer com nós a mesma coisa que Jesus, né? Que aconteceu com Jesus. Vai ter essa transformação, né? Então, a verdade prática, a vida do Filho de Deus em forma humana é um fato presenciado por muitas testemunhas. Por isso, a negação da sua historicidade não se sustenta. Então, ou seja, negar isso, né, que Jesus, ele está na história, né, de que Jesus, história no sentido de falar, na história no sentido humano, né, de as pessoas presenciaram isso, tem os testemunhas, e está na Escritura Sagrada, né, a afirmação de que ele viveu como homem na Terra, né, nasceu. Aí nós vamos falar aí de uma virgem, né? Isso aí foi falado 700 anos antes dele vir, foi profetizado pelo Isaías, né? E depois isso aconteceu mesmo, uma virgem. Aí isso aí, para quem quer acreditar, vai colocar em algum obstáculo nisso? Que não fosse, vamos dizer. Mas, rapaz, vamos acreditar, meu amigo. Negócio de estar vendo que tá tudo escrito aí, que isso aconteceu mesmo, de verdade. Quer dizer, não deixa que alguém venha colocar coisinha na tua cabeça, né? Então nós precisamos entender que Jesus, ele nasceu, foi gerado por Deus. É por isso que ele é o único Filho de Deus, o único. Que não vai precisar ter outro desse aí, porque ele já fez esse resgate. Ele é o unigênito, Filho de Deus, por quê? Porque é o único que foi o próprio Deus que se fez, né? No ventre de uma mulher. Ele, para ser como homem, não tinha outra maneira dele vir e cair no chão como homem, vir do céu cair aí. Não, tinha que nascer de uma mulher. Agora, eu sempre digo isso, foi um sêmen de um homem? Não. Foi um óvulo de uma mulher? Não. Nem de Maria e nem de José. Nenhum dos dois. Foi, hoje da gente falar mais claro, né, que as pessoas entendem, ela foi apenas uma barriga de aluguel. Como não é aluguel porque foi pedido emprestado. Até para nascer, Jesus foi pedir emprestado uma barriga. É isso aí, verdade mesmo. Então o anjo, ele gerou. Aí, quando fala aqui nesse texto áureo aqui, está dizendo que o verbo se fez carne. Quer dizer, ele se fez no ventre de Maria, né? Então ela apenas foi ali mesmo, usada. Não, faz o que o seu Senhor está dizendo com a tua serva. Faz o que bem quiser da tua serva. Então ela se entregou ali, e ele se gerou sem ter contato com o varão. É tanto que ela mesma questionou isso, e o anjo disse que o que vai ser gerado no teu ventre é do Espírito Santo. Então isso aí, se Deus fez toda a humanidade, fez o homem de um bolão de barro, tirou uma costela, fez uma mulher, por que ele não se faz no ventre não? Então, isso é a coisa mais simples para Deus, né? Então veja, por isso ele já veio como filho de Deus, homem não. Todo homem ele vem como criatura de Deus e como filho de homem. Então foi homem que gerou ele, um óvulo de uma mulher com um sêmen de um homem, aí nasce um filho de homem, que é uma criatura de Deus. Porque criatura de Deus também é um calango, qualquer coisa, aí um bicho qualquer. Mas o homem é diferente, porque é a imagem e semelhança de Deus, é a cabeça de toda a criatura. Deus fez o homem para reger tudo, né? Sim. Então a diferença está bem aí, é para você reinar com Deus. Ei, cuida aí, Adão, cuida desse negócio tudo aí.
Quer dizer, não é como um animal que vai reinar. Não, ele reina sobre tudo. Então, por isso a diferença, mas é uma criatura. Agora, Jesus não veio como criatura. Não, ele veio como filho de Deus. Porque ele já não existia pecado, nada, contato nenhum com o homem. Não, ele é o próprio Deus, mas se fez um homem. É isso aí. Então, é um negócio assim que é só para crer mesmo, que não tem explicação, né? Mas a palavra é bem clara. Mateus capítulo 1, você falando aí. Mateus capítulo 1, versículo 23. E eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho. Sim. E chamarão seu nome Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Ou seja, Deus veio É a orar maior conosco. manifestação da presença de Deus para a humanidade. É um ser que chega visivelmente. Sim. E ele não apenas foi um Deus no passado presente, mas ele continua sendo um Deus conosco pela presença do Espírito Santo na nossa vida. E se não houver uma disposição no coração de crer, a gente pode perder a maior oportunidade. Que essa é a única oportunidade, a única porta que se abriu para essa graça, para esse amor. E nós não perdemos nada em investigar a palavra e pedir para que o Espírito Santo gere em nós essa fé. Porque isso se torna algo tão maravilhoso quando você começa a dar passos em buscar conhecer o Senhor, né? Por isso que o profeta diz, prossigamos em conhecer o Senhor. Pois é, eu quero dizer uma coisa aqui, uma comparação eu vou fazer. Assim, para que você entenda, eu não estou afirmando que é assim. Eu vou dizer para você compreender que é mais ou menos dessa forma. Quer dizer que é mais ou menos assim. É como que Deus ele tem uma briga com Satanás. O que é isso? O diabo ele disse que ia fazer um reino para ele, ia criar. E ele não pode criar nada, porque ele é criatura. Ninguém pode criar nada. O homem pode dizer assim, eu criei tal coisa. Não, já existia. Mas como? Claro, tu pegou da onde? Da terra. Quem fez a terra? Né? Não, foi da lua. Quem fez a lua? Então não adianta, já existia. Agora ele misturou aí e fez alguma coisa lá. Agora que já existia. Todas as coisas foi feita por ele, nada do que foi feito se fez sem ele. Os mundos foram criados pela palavra de Deus. Né? Então nada foi feito do que é aparente. Nada foi criado, já foi criado pela palavra. Então o que é isso aí? É como que Deus dissesse assim, o inimigo dizendo que vai criar alguma coisa para ele, aí ele tomou, usurpou de Adão. Aí Deus diz, não, eu vou... Aí se fosse para resgatar isso, Deus tinha poder para... Chega lá, me dá para cá. Rapaz, mas Deus ele não quer vencer assim, o diabo. Ele vai vencer, como eu já vi gente falando sobre isso aí. Ele vai vencer ele na humildade. Não vou brigar contigo. Eu vou só te mostrar que eu sou o Criador. Só isso aí. É como que seja dessa forma. Aí ele diz assim, aí tu fez isso aí com o ser humano, eu vou me tornar um ser humano e eu vou te vencer. Para tu ver como é que Jesus venceu ele na simplicidade, na humildade. Ele é arrogante, mentiroso e todo cheio de prepotência. E Jesus veio com simplicidade. Agora tu vai ter que me matar como ser humano e com isso tu vai perder aquilo que tu usurpou do ser humano. É como que seja dessa forma aí. Então Deus ele se fez carne. Ele disse, agora eu sou homem, vem me tentar. Tentou, Jesus tinha os mesmos desejos, todas as aflições que o homem passa, Jesus passou por tudinho, em Hebreus diz isso aí, mas ele não conseguiu dobrar Jesus, de maneira nenhuma, quer dizer, e ele perdeu aquilo que ele disse que tinha ganhado, perdeu tudo, quer dizer, não tem nada. Então quem vem para Jesus tem isso, ele... Sendo ele consumado, veio a ser a causa de eterna salvação para todos aqueles que lhe obedecem.
Então tem toda ali uma direção. Vem para cá, faz isso, faz assim, me ouve, que tu tá comigo e não, eu quero ver quem toma, né? Então é isso aí. É como que tem essa briga aí, porque você vê que Paulo ele diz aos Coríntios que o último inimigo a ser vencido é a morte. Que Jesus vai pisar na cabeça mesmo da serpente. O que é isso aí? É exatamente esgotar todos os argumentos que ele tem com relação de que vai criar, que eu posso, eu faço. Não faz nada. Não vai ter, não tem autorização de Deus para fazer nada, né? Então só o que ele tem é humano, o direito nos humanos por causa disso, que ele enganou o humano. Então o próprio Jesus disse para ele, quando ele falou pela boca de Pedro, tu sabe as coisas dos homens, mas do céu é batido, não tem autorização nenhuma para fazer nada no céu. No céu, quando a gente diz, é tudo que pertence ao céu, não é obrigado a subir por um degrau para... Não, é aqui mesmo, entendeu? Tudo que vem de Deus é de Deus e ele não pode triscar. No sentido, não tem autoridade, né? Exatamente. Sim, bora... Então, essa lição é muito maravilhosa, porque vai falar sobre a humanidade de Jesus, e essa se resume em uma das doutrinas, principalmente da Assembleia de Deus. Sim. Né? Então, nós precisamos nos atentar para a revelação de Deus através da sua palavra, e nós só temos a perder em não crer naquilo que já foi consumado pelo nosso Senhor. Eu gostaria de ler aqui apenas 2 versículos que está lá na carta aos Hebreus, capítulo 1, versículo 1 e 2. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Então, Cristo, ele é pré-existente. Essa é que é a dificuldade dos seres humanos, acreditar que Deus possuía 2 naturezas. Deus originou, sustentou e continua sustentando e salvando a criação. Na verdade, esse versículo do texto áureo, que está lá em João, Evangelho de João 1,14, fala, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, é uma adição, né? Jesus não passou a existir a partir dali. Então, como nós falamos no início, como você falou no início, que a preocupação de João era mostrar a essência, a divindade, a grandeza de Jesus no sentido espiritual. Até na lição vai falar que é no sentido interno. Interno de né? Jesus, e o outro é externo. Quando nesse versículo fala que o verbo se fez carne e habitou entre nós, ele agora entra em ação, porque lá em Gênesis capítulo 1, na criação, Jesus já estava manifesto. Sim. Através da palavra. Tudo veio a existir pela palavra, e aqui ele simplesmente se manifesta em pessoa. Essa palavra se fez carne. Aí mesmo ele diz, né, que o verbo estava com Deus. Carne. No princípio era o verbo. Ele já começa a dizer que princípio, não tem, antes tinha nada. Então tudo começou com Deus. E é a mesma citação lá de Gênesis. No princípio criou Deus os céus e a terra. E João se preocupa em começar exatamente mostrando a eternidade de Jesus, a divindade de Jesus, a centralidade de Jesus dessa forma espiritual. Então aqui revela amor e sacrifício. E esse evangelho de João, ele demonstra, né, o amor, o evangelho do amor de Deus, é a manifestação do amor de Deus. Que, na verdade, é a entrega sacrificial de Jesus para salvar essa humanidade toda, para que todo aquele que nele crê. O critério é crer. Exatamente. Não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, da mesma forma como Jesus, ele possuiu essa união das 2 naturezas, terrena, claro que sem pecado, e natureza divina, porque ele já era
pré-existente, ele já existia com Deus. Nós temos que ter consciência também que nós temos uma natureza pecaminosa e podemos trocá-la pela natureza nova criatura, nova natureza, né? Deixar as coisas velhas para trás e pegar o que Jesus nos deu, nos garantindo a salvação. Eis que tudo se fez novo, é o que o apóstolo Paulo nos ensina. Pois é, aí, não, João, ele afirma isso aí, né? No capítulo 1, no princípio era o verbo estava com Deus, ele torna a repetir, no princípio ele estava com Deus. Estava com Deus. Quer dizer, ele torna a repetir, quando chega no 14 ele diz, e o verbo se fez. Não tem como você fazer Deus. Se fez Não, é Deus carne. que faz você. Então, por isso nós somos tudo criatura, não tem como você dar alguma, sempre eu digo isso, né? Dar alguma coisa para Deus. Se você está dando é porque já recebeu. Então, não tem... Aí até o apóstolo Paulo fala isso, né? Os romanos. Quem deu primeiro a ele para que possa ser recompensado? Não existe. Exatamente. Como. Então, não tem como alguém dar alguma coisa para Deus. Eu estou dando para Deus. Está dando nada. Você recebeu dele, você se entregou, ele te encheu ou te deu alguma coisa e você está dando agora. Então, por que nós não adoramos a Deus se não for em espírito e em verdade? É porque você só se abastece o teu espírito para tu dar, se for de Deus. Esse versículo então, que você citou é Romanos 11:35 e o 36 fala porque dele e por ele e para ele Sim. São todas as coisas. Coisa. Glória, pois a ele eternamente. Amém. O reconhecimento precisa ser feito por nossa parte, de que tudo vem dele. É como que a gente esteja dentro de uma bolha. E não tem para onde espirrar. Para onde tu vai, tem Deus lá. Aí você não pode fugir de Deus. É tanto que quando João viu em Apocalipse o juízo final, ele disse, eu vi um grande trono branco e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugia o céu e a terra. O que queria fugir, mas não foi achado lugar para eles. Não tem, porque não tem, estou dentro de uma bolha, estou preso em Deus. Aí se você é aprovado, fica com ele, tem vida eterna que se chama. O que é isso? Está com Deus para sempre. Não foi aprovado, vai ser lançado num lago, mas não foi alguém que criou, foi ele mesmo. Criou o lago de fogo para o diabo e seus anjos. É uma prisão lá, que não pode trabalhar, não pode fazer nada. Vai ser planta e ranger de dente. Então, veja que aí quando você vai ver, vai ser lido aqui, né? Na carta de João, que ele disse que tocou da palavra da verdade. Da palavra da vida, que é verdade. Que é a mesma coisa também, mas da vida. Nós pegamos, nós contemplamos, olhamos com nossos olhos e tocamos o primeiro na palavra da vida. Nesse primeiro versículo já pensou? Aqui, ele fala que Jesus foi visto, foi ouvido e foi tocado por testemunhas. Por eles, nós. Por testemunhas. Diz, né? Então não tem como. Ele disse, eu peguei com as minhas mãos, eu vi com meus olhos, eu peguei nele. Na vida. Já pensou? Porque ele se fez um homem que ficou no natural. Jesus se tornou acessível, Deus. Do mesmo jeito que nós não compreendemos que nós somos esse nome natural, que a gente pega na gente mesmo, a gente vê as coisas natural, mas nós temos um sobrenatural, que é o Espírito eterno. Eternidade. Como é essa eternidade? Ou condenado ou salvo. Então o homem não entende isso, aí ele fica achando que é tanto que isso aqui é só um dia. É como apareceu e desapareceu. O homem é isso aí. É como uma erva, aí seca a erva, cai a flor. A flor significa toda a regalia do homem, as suas vaidades. Né? Sim. Vamos para a leitura bíblica em classe. Primeira Epístola de João, capítulo 1, versículo 1 ao 3. Continuando no capítulo 4, versículo 1 ao 3, e segunda Epístola de João, versículo 7, somente o versículo 7. 1 João, capítulo 1, versículo 1. O que era desde o princípio, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado,
e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. Porque a vida foi manifestada, e nós a vimos e testificamos dela, e vos anunciamos a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco, e a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. 1 João, capítulo 4, versículo 1. Amados, não creiais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouviste que há de vir, e eis que está já no mundo. 2 João, versículo 7. Porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Este tal é o enganador e o anticristo. Glória a Deus. Pois é, aí você vê que você precisa sair desse natural para você entrar no mundo espiritual, para você acreditar. Se você acredita que existe o mal, existe também o bem. E você se sabe que existe esse lado espiritual, você é também. Né? Não tem como você fugir disso aí. Às vezes as pessoas não querem acreditar, mas é claro, né? E muitas vezes não querem acreditar, seguir, defender, porque não querem obedecer. Simplesmente por isso aí. Às vezes sabe que é verdade, né? Muita gente aí sabe que é verdade, que Jesus veio e tudo, mas às vezes ele prefere ter um Jesus que concorda com ele no sentido natural, vai defender ele naturalmente. E Jesus não, ele veio para resgatar você espiritualmente, não foi? É isso que o judeu até hoje espera o Messias político que vem para resolver o problema do mundo. Tem uma grande religião aí que sempre eles diz isso. Nós estamos lutando pelo mundo melhor. Não existe isso aí, não. Então nós estamos lutando pelo mundo vindouro. Aí sim. O mundo, né, depois da morte, depois da vinda do Senhor Jesus. O mundo vindouro, que é a Nova Jerusalém, né? A Nova Canaã. Mas não esse mundo aqui, isso aqui não tem jeito não, é isso aí mesmo. É daí para pior. É igual você presta para quê? Ah, eu sou muito... Daqui a pouco caça você na terra, não acha. Então não é nada. Se fosse, ficava eternamente. Então é isso aí que a gente tem que, olha, meditar, né? Cumprir com nossos deveres aqui, tudo bem, isso aí tá certo, responsabilidade, mas sempre entendendo que aqui não vai ficar, né? Objetivos da lição são 3, cada um relacionado a um tópico. Primeiro, elencar as heresias que negam a corporeidade de Jesus, de Cristo. Segundo objetivo, descrever a afirmação apostólica da corporeidade de Jesus. Terceiro objetivo, relacionar como as heresias que negam a humanidade e deidade de Cristo se revelam atualmente. Pois é, né? Aqui a gente vai falar durante esse trimestre todos dessas heresias, né? Paulo, ele combatia muito isso aí, né? A gente ainda vai ter essas outras lições que vai falar tudo isso aí. Aqui era uma das questões que tinha na época, né?
que era dizer que Jesus foi a Arimateia que morreu no lugar dele. Para que criar esse tipo de coisa? Quer dizer, que necessidade tinha de fazer isso aí, de mentir, aí dizer que Jesus... Eles pagaram, né, para os soldados dizer que Jesus não ressuscitou, foi roubar o corpo dele, essas histórias todas. O sentido Então, dessas sempre- mentiras é desvirtuar o ensino verdadeiro para trazer o engano, juntamente com esse engano, a perdição de muitos que vão aderindo a esses falsos ensinos. Então, gera um prejuízo para a vida espiritual de muitas pessoas. Até mesmo quem já teve contato com a verdade, às vezes se pega acreditando em mentiras. Então, como nós temos, né, todo o ensino baseado nos ensinos dos apóstolos, nos ensinos apostólicos, hoje também a igreja detém esse poder, né, de combater esses falsos ensinos para que muitas pessoas venham a conhecer de verdade o evangelho que liberta. Conhecereis a verdade, e a verdade, que é Cristo, que é a palavra, vos libertará. O contrário disso, você conhecer e você acreditar e aplicar a mentira na sua vida vai te aprisionar, não somente aqui, mas eternamente. Então, precisamos nos libertar, procurando onde está essa verdade. E a verdade é a palavra de Deus. Jesus disse: eu sou o caminho que dá acesso a Deus, a salvação. Eu sou a verdade, a única verdade e a vida. Então, tudo que nós precisamos é encontrar tudo isso. E é em Jesus que nós encontramos. Ele é tudo isso. Então, conhecer que os inimigos da fé pensam sobre nós é muito importante para o exercício da nossa fé. Então, é por isso que esse tema chegou, para que a gente entenda, e a lição vai tratar exatamente de pontos cruciais, né, de heréticos que negam a eficácia desses ensinos de Cristo. Então, é muito importante nós aprendermos e aplicarmos essas verdades na nossa vida. Vamos para a introdução. Vamos começar a apologética cristológica no presente trimestre com o tema a encarnação de Jesus. Então, agora que nós estamos entrando propriamente no assunto principal da lição, as outras duas foram introdutórias. Porque na verdade a primeira é num contexto geral, né? Aí depois vem a segunda, que é apresentando quem somos nós, né? Isso. Aí agora que vai apresentar Jesus, né? Apresentar Jesus e as formas de crenças diferenciadas dessa verdade. Dessa verdade genuína. Então, o mesmo apóstolo João, que se empenha em mostrar a deidade absoluta de Jesus, se preocupa também em enfatizar que Jesus viveu entre nós, participou da natureza humana e teve corpo físico humano. A presente lição é uma apologia à sua humanidade plena. Então, essa foi a maior preocupação de João, trazer logo... Docetíssimo. Primeiro tópico já dá uma clareza sobre essa forma de ensino herético, né? Docetismo. Docetismo. Isso aqui é a palavra-chave, né? Sim. Vamos... Primeiro tópico. Heresias que negam a corporeidade de Cristo. O que é docetismo? O termo vem do grego, dóquio, que significa ter aparência. O docetismo é a mais antiga heresia da história da igreja e consiste em negar que Jesus tivesse tido corpo físico humano. Sua humanidade era simplesmente uma aparência, como um fantasma, segundo essa crença.
E era ensinado isso, muito Pois é. disseminado esse ensino. E isso ficou muito claro, né? Que Jesus viveu aí 30 anos, depois teve 3 anos e meio de ministério, andando com muita gente. Não era pouca gente, não, muita gente como discípulo, né? Como ali na multiplicação dos pães, né? Que ele multiplicou ali para 5.000 homens, fora as mulheres e crianças. É muita gente. Que eu mesmo digo sempre 15.000, por ano no mínimo, né? Porque só homem tinha 5.000. Quer dizer, aí fica bem claro isso aí, não precisa, né, muita coisa para a gente entender que isso aconteceu mesmo, né? Aí as pessoas não quer e não quer que os outros queiram. Aí é que está o negócio que eu falei no início aí. Você está errado e quer que os outros sejam errados. Siga você. Então, não, tu tá entendendo isso aí, pois vai para lá, né? Não atrapalha, né? Porque tem muita gente que não atrapalha o evangelho. Ele é na dele, não, sou isso aqui. Agora, essa seita que é complicado. Porque ele quer prender você nele. De alguma forma, ele, né? Quando é o verdadeiro, já não... Ele não tem muito isso de prender você nele. Insistência, não tem Não, muito. você, quando é verdadeiro, você prende a pessoa em Cristo. Então já crucifica a pessoa em Cristo lá, né? Como diz Paulo, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, né? Então você coloca ele dentro dessa responsabilidade do Evangelho. Você ensina ele a viver o Evangelho, não é viver você. Já essa seita não, ele quer que você viva ele. Aceite como ele é, a maneira, as regras deles. Então é complicado, a gente conhece o que é seita logo por isso aí. Que as pessoas já querem que ele exige que as pessoas sejam como ele. Pegue, E ó. não concorda de maneira nenhuma com os que são crentes de verdade. Né? Diz que só eles vão para o céu, inventa logo uma história lá. Então é assim. Segundo subtópico, o que os docetas ensinavam sobre Jesus? Os seguidores dessa heresia ensinavam muitas coisas fora das Escrituras e contrárias à palavra de Deus. O nosso enfoque destaca a humanidade de Jesus como verdadeiro homem. Lucas descreve um começo muito humano. Jesus teve parentes e amigos, Zacarias e Isabel. Lucas, capítulo 1, versículo 5. José e Maria, Lucas capítulo 2, versículo 4 e 5. Vizinhos e primos, Lucas capítulo 1, versículo 36 e versículo 58. Pastores, Lucas capítulo 2, versículo 8. Simeão, Ana, Lucas capítulo 2, versículo 25 e versículo 37. Isso sem contar o relato sagrado de sua infância, que enfoca o seu desenvolvimento físico, intelectual e espiritual. Lucas capítulo 2, versículo 40 e versículo 52. Tudo relatado, Tudo certinho. tudo bem acompanhado, né, pelas testemunhas. Não há porquê nós termos descrédito na palavra, até porque a palavra ela é inspirada, revelada e exige do homem crer. E o perigo desse ensinamento hereges é ensino errado e quando a pessoa conhece a palavra de Deus, muitas vezes eles acrescentam coisa que não existe. Quando uma pessoa conhece em parte, que eu estou dizendo, ele acredita, vamos dizer assim, na Bíblia, mas não tem muito conhecimento, ele faz de tudo para tu não conhecer mesmo. Porque se você conhecendo a verdade te liberta, o próprio Jesus disse. Mas aí eles vão dizer que na Bíblia tem isso, tem aquilo, sem existir, né? Como é a sessão de Maria, né? Ascendeu ao céu Maria. Não existe isso na Bíblia. Né? E aí existe essa conversa
Quer dizer, eles colocam alguma coisa a mais para atrapalhar você. E você ficar embebedado aí, né? Sair da sobriedade e ficar embriagado com coisa que tem nada a ver. Às vezes você até se salva porque você fica ali, né? Alguém que te tapeou e você... Mas muitas vezes, principalmente nos dias de hoje, você não pode se omitir de conhecer. Porque hoje está fácil de conhecer. Tanto as pessoas sabem ler, né? Como também é acessível, bem fácil o acesso a uma Bíblia Sagrada, né? A palavra de Deus. Então, todas as coisas é favorável. Hoje fica difícil você dizer, não sei. Não, porque não quer. Então, tem esse lado aí, que Jesus vai vir, não vai ter ninguém por inocente por causa disso. Tá fácil de você saber ler, ou alguém da tua família sabe, e você ter acesso também de estar ouvindo em televisão, rádio, em tudo enquanto. Então, assim, as igrejas tudo pertinho da outra estão fazendo já quase encostando uma na outra. E às vezes a gente acha que isso é exagero, mas é se cumprindo a escritura mesmo. Pregar em todo mundo, em testemunhar todas as gente em testemunho. Aí virá o fim, em testemunho, para ser testemunhado exatamente contra, a favor e contra. Para aqueles que querem se desculpar, não vai ter como. Olha, Eu não ouvi, não tive oportunidade. Apocalipse 1, versículo 3. Está escrito, bem-aventurado que lê, bem-aventurado que ouve e bem-aventurados que guardam as palavras desta profecia, porque o tempo está próximo. Então, você tem a oportunidade de ler, de ouvir, de guardar no coração. Sim. Terceiro subtópico, o que os principais docetas dizem sobre Jesus? 3 dos principais heresiarcas negam que Jesus Cristo tivesse vindo em carne. Cerinto negava o nascimento virginal de Jesus Cristo e ensinava o docetismo. Ele foi contemporâneo do apóstolo João em Éfeso. Saturnino, o principal representante do gnosticismo sírio, ensinava que Jesus Cristo não nasceu, não teve forma e nem corpo. Foi simplesmente visto de forma humana em mera aparência. Marcião é outro heresiarca que negava ser Cristo verdadeiramente humano. Mas, quanto ao seu corpo, não se sabe se, na opinião dele, era apenas uma aparência ou uma substância etérea. No entanto, a Bíblia declara de maneira direta que Jesus nasceu, mencionando até mesmo o local, em Belém da Judeia. Mateus, capítulo 2, versículo 1 e Lucas, capítulo 2, versículo 11. E época, no reinado de César Augusto, imperador romano, Lucas, capítulo 2 e versículo 1. A Bíblia fala também do corpo físico de Jesus. João, Evangelho de João, capítulo 2 e versículo 21. Fica incontestável, né? A questão é mesmo só de acreditar, de querer, ou dizer, rapaz, uma hora eu vou seguir, eu sei que é verdade. Não adianta querer, né? E às vezes é oferecido umas vantagens, né, humanas, e as pessoas trocam a verdade por isso aí. Seguir uma coisa que não tem nada a ver, uma aparência, né? E uma doutrina falsa, né? Mas a gente tem que querer sempre a verdade. E se você quiser, você conhece a verdade e a verdade te liberta. O próprio Jesus é o que revela a verdade, né? O Cristo, né? O Espírito Santo. É isso aí, nós vamos para o nosso intervalo. Daqui a pouquinho já voltamos aí com o segundo tópico da lição. Pela fé que uma vez me foi dada, para seguir o Cordeiro de Deus, pela graça de Deus enviada, andarei com valor para
céus. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor. É que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. De Deus quero vestir armadura pra lutar com coragem e valor, pois aqui a peleja é dura contra as hostes do vil tentador. Vamos cantar. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor. É que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Em Jesus eu farei mil proezas no combate da fé e do amor. Nele tenho vigor e destreza pra lutar e pra ser vencedor. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor. É que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Eu direi ao findar esta liça: combati o combate de amor e coroa terei de justiça que no céu me dará o Senhor. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor. É que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Graças a Deus já estamos de volta. Nós vamos para o segundo tópico da lição. Segundo tópico da lição, a afirmação apostólica da corporeidade de Jesus. Primeiro subtópico, o que era desde o princípio. João, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1. Os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, denominados de evangelhos sinópticos, apresentam Jesus ressaltando seus aspectos humanos, ao passo que João reforça o aspecto divino. Os três evangelhos expõem Jesus exteriormente, ao passo que João o revela interiormente. Pode-se dizer que o Evangelho de João é uma interpretação de Jesus. A expressão "o que era desde o princípio" é uma reiteração daquilo que o apóstolo afirma na introdução do Evangelho que leva o seu nome. No princípio era o Verbo. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1. Isso significa que o Verbo já existia mesmo antes da criação, de acordo com Gênesis, capítulo 1, versículo 1. Mas João nunca perde de vista que o Verbo se fez carne. Não se contenta apenas com isso, mas apresenta detalhes importantes. É que o Verbo não somente se fez carne, para não deixar dúvida alguma, e habitou entre nós, mas também foi visto pelas pessoas. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14. Pois é, ele deixou Muito claro claro. que se fez carne, habitou, morou. Já era entre uma nós. apologia, uma defesa desses falsos Sim. ensinos que já permeavam, né? E também foi visto pelas pessoas, né? Aí, porque ele está dizendo, e vimos a sua glória, não é? Ele está dizendo, eu vi, vimos. É por isso que ele está afirmando aqui que ele foi visto por várias pessoas, né?
E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, cheio de graça está dizendo que é de bondade, né? Disponibilidade, de salvação, né? Para dar de graça. A mente humana e de verdade é palavra, de ensinamento, de doutrina. Isso aí. A gente tem que ter em mente que a mente humana, ela não tem como mensurar essa grandeza de Deus, essa graça de Deus, essa revelação, porque Deus é desde a eternidade. Deus não tem começo, não tem fim. O que nós precisamos é acreditar naquilo que é nos dito pela palavra e provar e ver de que o Senhor é bom. Nós vamos experimentando esse evangelho e vamos sentindo que ele é vida para nós, que ele de fato cumpre com aquilo que está proposto, de transformar a nossa vida. Essa crença ela vai desenvolvendo em você, que você vai entendendo como verdade mesmo, como vivendo. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós não podemos chegar a ter esse acesso a toda essa graça de Deus, a esse favor de Deus, sem experimentar isso, sem buscar isso. Você sai dessa naturalidade para essa dimensão espiritual. Sim. Né? Você consegue ver, você consegue sentir sem ser matéria. Sim. Né? Mas porque você é espiritual, então você entra nesse mundo espiritual. Tem essa convivência com Deus, que Ele vai falar contigo através de sonhos, de visões, através da sua palavra, você vai compreender. É uma convivência de uma pessoa sem ver. Ele nos dotou com essa capacidade de captar, né, através da nossa consciência, dos nossos sentidos. O Espírito Santo te ensina, te mostra, te ajuda em tudo e você vai entendendo. Os nossos sentidos, eles são portas, né? Tanto para serem abertas para a entrada do pecado para a nossa vida, mas do contrário disso, quando nós rejeitamos o pecado, nós temos todos esses sentidos que captam aquilo que é de Deus, né? Quando nós abrimos o coração para a palavra, nossos sentidos se tornam mais aguçados para todo o conhecimento dessa verdade. E você passa a ter um poder, uma autoridade da parte de Deus na tua vida. E você compreende isso aí, vai compreendendo. Quanto mais você compreende, quanto mais você busca nisso, você se empenha nisso, mais você tem. Quantos profetas do Antigo Testamento receberam revelações extraordinárias, né? Até mesmo acerca de tudo isso que iria acontecer, dessa manifestação do Filho de Deus, né, em carne, né? O profeta Isaías, profeta messiânico, recebeu isso muito antes disso acontecer. Mais de 700 anos antes, ele recebe como se ele já estivesse vivendo. Então, João, né, quando ele recebe todo esse conhecimento, essa revelação dessa pessoa maravilhosa de Jesus que está ali, que muitos não conseguiram ter esse discernimento. Eu fico pensando na grandeza dessa revelação, tantas composições de hinos lindos da harpa cristã, nós temos mais de 500 hinos, cada um mais lindo. Isso é através de uma revelação do Espírito, através de um coração que está mesmo aberto para receber uma revelação do céu. Então isso aí é indiscutível, que aqueles que buscam, eles recebem, aqueles que pedem, recebem, o que busca, encontra, e o que bate a porta espiritual, ela se abre para você, pode ter certeza. Segundo subtópico, a reafirmação apostólica, versículo 1, a parte B, do capítulo 1 de João, o Evangelho de João. O apóstolo reitera que o que afirma na introdução do seu Evangelho, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. Só
corrigindo aqui que esse versículo 1º, parte B, não é do Evangelho, é da carta. Sim. Né? É. Isso pode parecer até uma redundância. Vimos com os nossos olhos. Mas o propósito é mostrar com muita ênfase, sem deixar dúvida alguma, que o Senhor Jesus veio em carne ao mundo. O que pôde ser tocado pelos que com ele conviveram. Evangelho de João, capítulo 20, versículo 27. Veja que a presença do nome de Pilatos no credo dos apóstolos o posiciona nos acontecimentos passados. Ele sofreu sob Pôncio Pilatos, ou seja, padeceu nas mãos de um personagem da história. Logo, o Senhor Jesus só pode também ser alguém da história. Romanos capítulo 1, versículo 3. Tudo mostra os indícios de que todos esses fatos ocorreram em um momento na história. Não poderia somente Jesus não ser uma pessoa, não é isso? Exatamente. O apóstolo João, ele escreve cada coisa aqui, né, na sua carta, a respeito de João, né? A respeito de João Batista, que disse também que Deus nunca foi visto por ninguém, mas o seu Filho o fez o conhecer. Ou seja, nós, como o próprio João diz, que ele pegou, tocou, porque Jesus se fez matéria, que foi permitido ser tocado. O próprio Jesus disse, muitos reis e muitos sábios, muitos profetas quiseram ver o que vocês estão vendo, quiseram ouvir o que vocês estão ouvindo. Não viram e nem ouviram, mas vocês estão vendo, vocês são bem-aventurados, ou seja, vocês estão vendo Deus diante de vocês materializado. Exatamente. Que é exatamente em carne, né? Então, ali o Todo-Poderoso ali, né? O próprio Deus que faz parte da Trindade, que é o Filho, que foi dado a ele toda a autoridade no céu e na terra, né? Então veja que ele, por isso fica difícil da gente entender Jesus, como é que ele aparecia. Ele mesmo diz que, eu não sou espírito. Quando ele apareceu para os discípulos ficaram apavorados. Ele disse, não se apavore, não, sou eu mesmo. Eu não sou um espírito. Porque espírito não tem carne e osso como eu tenho, não. Toca em mim. Me dá um favo, me dá aí alguma coisa para comer. Deram um favo de mel, um pedaço de peixe. Para quê? Para que eles pudessem se acalmar e ver que ele estava materializado mesmo, e que podia comia, né? Comprovado comer, que ele beber. Era humano ali. Aí diz que ele passou 40 dias com os discípulos ainda, depois da sua ressurreição, comendo, bebendo e ensinando os discípulos. Aí aparecia e desaparecia, não tem parede, não tem nada que tenha obstáculo para ele. Como é isso? Ele disse para Tomé, seja crente e não incrédulo. Bem-aventurado, tu está crendo porque tu está me vendo. Pegou em mim, disse que iria pegar. Agora, bem-aventurado aquele que não viu e creu. Exatamente, nós não enxergamos materializado, mas nós acreditamos, entendeu? Então é isso que nós precisamos prosseguir em crer, né? Vamos Terceiro acelerar subtópico, aqui. Uma crença herética, 1 João, capítulo 4, versículo 2 e 3. João viveu seus últimos dias na cidade de Éfeso, que era a cidade de Cerinto, o Doceta. Nós já vimos no tópico anterior, um herético. Os escritos do apóstolo João, o Evangelho, as 3 epístolas e o livro de Apocalipse foram produzidos na última década do primeiro século. Nessa época, o docetismo já se difundia entre os irmãos. Por isso o apóstolo esclarece, e de maneira direta, que todo aquele que nega que Jesus veio em carne não é de Deus. 1 João, capítulo 4 e versículo 3.
Veja a gravidade dessa heresia, pois se Jesus não teve corpo físico real, ele também não morreu, e se não morreu, também não ressuscitou. Se não ressuscitou, logo não há esperança de salvação. 1 Coríntios capítulo 15, versículos 1 ao 3 e versículos 17 e 18. Por essa razão, o apóstolo João foi contundente contra os docetas. Os expoentes de tal crença são chamados de enganadores. 2 João, versículo 7. Exatamente, ele que diz, né, que os espíritos enganadores, né? A gente vê esse espírito de anticristo, né, todo esse cuidado aí. O apóstolo Pedro, ele também faz esses relatos aí dos falsos profetas, né, que acaba no final alguma coisa ele está profetizando errada, né? Então a gente tem que ver para que não venha, de alguma forma, né? Cair no engano. Cair no laço. Engano. No engano. Achando que está produzindo e não está, né? Sim. Terceiro tópico, como essas heresias se revelam hoje? Primeiro subtópico, quanto ao nascimento virginal de Jesus. Há movimentos que negam o nascimento virginal de Jesus, como os Mormons, a Igreja da Unificação, e ensinam que ele não foi gerado pelo Espírito Santo. Negar a concepção e o nascimento virginal de Jesus é uma das marcas desses movimentos. É o ensino moderno de Cerinto e de seus seguidores. A Bíblia anuncia de antemão a concepção e o nascimento virginal de Jesus desde o Antigo Testamento. Está lá profetizado em Isaías, capítulo 7 e versículo 14. Diz que a Virgem conceberá e dará à luz um filho. Isso aqui Sim. Nós já citamos até também, está referência lá em Mateus capítulo 1, versículo 23, o cumprimento. E o seu cumprimento histórico no Novo Testamento. Jesus foi gerado pelo Espírito Santo. Mateus capítulo 1, versículo 18 e versículo 20. O anjo Gabriel disse a Maria, descerá sobre ti o Espírito Santo e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Lucas capítulo 1, versículo 35. Exatamente. Ao mesmo tempo que vem essa virtude, aí vem a proteção ali de Deus para ela conceber sendo virgem. Então, como é que é isso? A mesma coisa que nós estamos falando das outras coisas de Jesus, né? Do que ele fez. Difícil de compreender. Os milagres que ele fez e continua fazendo, né? Através das pessoas. Aí você às vezes vive em outro mundo e não se interessa por esse, que leva ao vindouro. Aí já é um problema seu, mas a gente precisa entrar nesse mundo, ser transformado pela renovação do entendimento, para experimentar. Vamos lá? Segundo subtópico, quanto à morte e à ressurreição de Jesus Cristo. O heresiarca gnóstico do Egito, Basílides, negava a crucificação de Cristo, dizia que Simão, o Cirineu, transfigurou-se e foi equivocadamente crucificado, e que o populacho o tomou por Jesus. Assim sendo, Cristo apenas presenciou a crucificação de Simão, seu suposto sósia. O Alcorão, o livro sagrado dos muçulmanos, e sua principal fonte de autoridade espiritual, declara que o Senhor Jesus não foi crucificado, que tudo não passou de uma simulação. Alcorão, capítulo 4.157. Nas notas explicativas de rodapé, nas edições do Alcorão, eles afirmam que um sósia de Jesus foi levado à cruz. Isso se parece com a ideia de Basílides. Essa doutrina contrária, todo o pensamento bíblico e os fatos, essa doutrina contraria todo o pensamento bíblico e os fatos históricos. A Bíblia ensina que Jesus morreu e ressuscitou dentre os mortos. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 3 e versículo 4. E pronto. É assim mesmo, não tem... Aí aqui, essa lição é exatamente para nós se firmar nisso. Você
fazer apologia a isso aí. Não, isso aqui é a nossa doutrina, eu sei que é verdadeira, isso aqui é bíblica. E eu estou firmado na rocha, né? Guardar a fé. E aí quem quer, segue a gente. É o que o apóstolo João diz na carta, né? Aquele que concorda conosco. Se acreditar, se chega a nós, se não, fica para lá. Mas nós não podemos sair daqui para lá. Nós precisamos esperar que eles venham para cá. Combater o bom combate da fé. Combati o bom combate. Acabei a carreira e guardei a fé. Exatamente. Terceiro subtópico, confirmação histórica. A confirmação bíblica e histórica da morte de Jesus é fato incontestável. Historiadores não cristãos, judeus e romanos atestaram a morte de Jesus. Flávio Joséfo, historiador judeu, entre o ano 37 a 100 depois de Cristo, disse: acusaram-no perante Pilatos e ele ordenou que o crucificassem. Os que o haviam amado durante a sua vida não o abandonaram depois da morte. O historiador romano Tácito, que viveu entre 55 e 117 depois de Cristo, escreveu: aquele de quem levavam o nome Cristo foi executado no reinado de Tibério pelo procurador Pôncio Pilatos. A Bíblia declara que Jesus, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas e infalíveis provas. Atos, capítulo 1, versículo 3. Exatamente, não tem dúvida não, né? Que foi crucificado e que ressuscitou dos mortos e ficou vivo para sempre, ascendeu ao céu, está sentado à destra do trono de Deus. Intercedendo por nós. Intercedendo por nós, o Espírito Santo está aqui, que é o mediador que nos leva a Ele e Ele é o Pai, né? E junto os três são um Deus, um reino e nós junto com eles, né? É isso aí. Jesus falou isso na oração, né? Para que a gente acredite que Ele está no Pai, o Pai está nele e nós estamos nele. E aí Ele diz, e Ele com nós e nós neles. É assim, Ele faz essa mistura aí, que é exatamente nós misturados com eles, né? Tudo no reino só, né? Então vamos, conclusão. Conclusão, as expressões, o verbo se fez carne e Jesus Cristo veio em carne, significam uma resposta aos docetas. Os evangelhos revelam vários atributos característicos do Jesus ser humano. Ele foi revestido do corpo físico porque o pecado entrou no mundo por um homem e pela justiça de Deus tinha de ser vencido por um ser humano. Jesus se encarnou, fez-se homem sujeito ao pecado, embora nunca houvesse pecado, e venceu o pecado como homem. Pronto, é isso aí. Não tinha como vencer o pecado se não fosse como um homem, nesse sentido de Deus não impor. Sabe o que é isso? É ele não pegar o poder dele, ele venceu o inimigo. Não, ele venceu porque usou o poder dele. Então, eu vou me fazer igual um homem que não tem poder nenhum. É o que mesmo que tu enganou. Agora eu vou lá para ver se tu me engana. É isso aí, mais ou menos isso aqui. Como Deus, ele veio para se apresentar ao homem como reconciliação. E como homem santo, ele nos leva a Deus. Porque fora isso, que ele é por isso que ele é o mediador. Nós não teríamos nenhuma possibilidade de entrarmos novamente nessa comunhão. Então, ele, como homem, nos leva. Ele traz a presença de Deus para nós e nos leva à presença de Deus. É tanto que a primeira tentação ali, quando Jesus começou o seu ministério, foi exatamente ele colocar em dúvida ali Jesus, se ele era Deus mesmo. Se tu, tu és o filho de Deus. Porque tu não, né? Então faz. Aí era para que ali Jesus usasse poderes de Deus sem ser de homem. Que Deus dá aos homens, é isso aí. Então Jesus, ele não teve, Paulo diz que ele não teve por usurpação ser igual a Deus.
Então ele não usou nenhum atributo de Deus que um homem natural não possa usar. É isso aí. Porque tem uma autoridade que Deus dá ao homem, né? Mas tem um limite lá. Não, eu só te dou até aqui. Que é exatamente, Jesus usou todos os atributos. Né? O Espírito ungiu ele, o Espírito de Deus me ungiu, o Espírito do Senhor, mas para fazer o bem, pensa. Aí ele diz, então ele não usou esses atributos como usurpação, ou seja, meter a mão onde não podia, pegar aquilo que não deveria. Não, ele fez exatamente como um homem faz, um homem cheio do poder de Deus, que Jesus era cheio do poder de Deus, cheio do Espírito. Aí o profeta João Batista, introduzindo ele, disse que não foi dado a ele o Espírito por medida. Ou seja, não foi ali, vou dar aqui o dom de profecia, eu vou dar. Não, deu todos os dons, porque ele não tinha pecado. Então ele já veio com os dons completos. E um homem pode alcançar. Plenitude. É tanto que o próprio Jesus disse, vocês farão obras maiores do que as que eu fiz. Exatamente porque eu vou para o Pai. Ou seja, eu já venci e agora a coisa é diferente. Agora aqui é comigo o negócio. E eu né? rogarei ao Pai, né? Ele fala que envie o Consolador para que fique convosco para sempre. Exatamente. Então, aquilo que Jesus recebeu desde o seu batismo, que veio, né, o Espírito sobre ele, capacitou para cumprir toda a missão. Da mesma forma, Jesus nos deixa com essa incumbência de cumprirmos a missão, mas na garantia de que o Espírito seria conosco. O Espírito Santo seria conosco. É tanto que ele diz lá em Atos, né, a referência de Atos 1:8, e recebereis a virtude do Espírito Santo, que virá sobre vós, para que vocês sejam as minhas testemunhas. Então é impossível nós sermos testemunha de Cristo sem esse revestimento do poder. Sem ter essa capacitação da parte de Deus. A capacitação vem do alto. É isso aí. Então, estamos aqui encerrando o nosso programa. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Espero que tenha aprendido, né? Alguma coisa, como nós também aprendemos, com certeza. Que Deus abençoe grandemente a sua vida e até a próxima semana, se Deus assim permitir. Nós estaremos aqui com mais um programa Escola Bíblica na TV, no rádio. Deus abençoe grandemente. Fique na paz do Senhor Jesus. Amém. Amém. Amém.